Historicamente, a biosfera terrestre foi capaz de absorver os efeitos das atividades humanas, mantendo a sua dinâmica própria, apesar das perturbações provocadas pela espécie humana. Porém, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano se tornou a maior força evolutiva do planeta, o que gerou a expressão antropoceno, que significa um novo período na história do planeta Terra. Um grande número de trabalhos científicos tem evidenciado que vários efeitos destrutivos desse advento do antropoceno se tornaram irreversíveis a partir da década dos anos 1990, o que atesta a incapacidade que as sociedades capitalistas têm mostrado em enfrentar esses efeitos. Isso levou alguns pesquisadores a preferir denominar o antropoceno de capitaloceno. No entanto, o advento do antropoceno certamente não será revertido por uma eventual superação do capitalismo, como a expressão capitaloceno nos induz a pensar. Bom, a partir disso vêm as seguintes questões. Quais seriam os limites colocados pelo capitalismo para vivermos no antropoceno? Será que o socialismo nos permitiria viver de forma sustentável no antropoceno? Essas questões serão tratadas respectivamente nesse e no próximo vídeo desse canal. Então vamos lá. Inicialmente, vamos ver quais são os grandes problemas ambientais que ameaçam a sustentabilidade das sociedades contemporâneas no seu conjunto. Em 2009, um grupo de pesquisadores fez uma síntese dos limites do planeta Terra, ou seja, dos principais problemas que ameaçam a estabilidade da biosfera e, portanto, a sustentabilidade das sociedades humanas. Foram definidos 9 limites: a mudança climática, a diminuição da camada de ozônio, a carga de aerossóis na atmosfera, a acidificação dos oceanos, o uso da água doce, a poluição química, as mudanças no uso da terra, a taxa de perda de biodiversidade e a carga biogeoquímica relacionada aos ciclos do nitrogênio e do fósforo. Dentre esses problemas, apenas a carga de aerossóis na atmosfera e a poluição química não foram definidos quantitativamente. Nesse estudo, os limites foram classificados de acordo com o risco de serem ultrapassados. Destacaram-se nesse sentido as perturbações do ciclo do nitrogênio e a perda de biodiversidade genética, que, como podemos ver na figura, ultrapassaram a zona vermelha, o que indica que já se encontram além da zona de incerteza, ultrapassando inclusive o círculo que representa os limites. Logo após, vêm as perturbações no ciclo do fósforo, que também se encontram na zona vermelha, mas dentro do círculo dos limites. Depois, temos as mudanças no uso da terra, e logo após, as mudanças climáticas, que se encontram na zona amarela, o que indica que apresentam um risco crescente à estabilidade da biosfera. É importante salientar que a forma como esses limites são apresentados não indica as relações entre eles, como, por exemplo, as relações entre a mudança climática, a acidificação dos oceanos, o uso da terra e a perda da biodiversidade. Essas relações são muito importantes. Por exemplo, as queimadas relacionadas às mudanças no uso da terra liberam grandes quantidades de dióxido de carbono, que é o responsável pela acidificação dos oceanos, sendo que esse dióxido de carbono também é o principal gás de efeito estufa, responsável pelo aquecimento global da Terra, que causa a mudança climática. Enfim,
é importante salientar também que os autores foram bastante conservadores na avaliação do risco desses limites serem ultrapassados, na medida em que já existem numerosos estudos que indicam que a mudança climática também já se encontra para além da zona de incerteza em relação aos seus efeitos sobre a estabilidade da biosfera e, portanto, a sustentabilidade das sociedades humanas. Vamos então discutir alguns aspectos dos problemas mais graves que nós vimos aqui, que são os relacionados ao ciclo do nitrogênio e à biodiversidade. E depois nós vamos nos concentrar mais na mudança climática, né, que, como nós vimos, apesar de não ser o problema considerado mais grave pelos pesquisadores, é o que tem chamado mais a atenção da opinião pública. Em relação ao ciclo do nitrogênio, a sua perturbação é talvez o problema que menos tem chamado a atenção da opinião pública, mas que é considerado como uma das ameaças mais importantes à integridade da biosfera. A origem desse problema está no grande aumento do fluxo de compostos nitrogenados reativos colocados em circulação pelas atividades humanas, principalmente a partir da síntese de adubos químicos nitrogenados empregados na agricultura. Uma dessas perturbações é o efeito sobre o aquecimento global do óxido nitroso, que possui um poder de efeito estufa cerca de 300 vezes maior do que o do dióxido de carbono. Esse alto poder de efeito estufa, aliado à grande quantidade de óxido nitroso lançada na atmosfera pelas atividades humanas, faz dele a terceira fonte mais importante de efeito estufa gerado pelas atividades humanas, depois do dióxido de carbono e do metano. Outro problema grave é causado pelo ozônio, um gás formado na baixa atmosfera por processos fotoquímicos a partir do dióxido de nitrogênio. O aumento da concentração de ozônio é responsável por um aumento significativo de problemas respiratórios, muitas vezes letais, nos seres humanos. Além desses problemas, compostos de nitrogênio reativo também são responsáveis por outras fontes de perturbação da biosfera, importantes, como a chuva ácida, a poluição do solo e da água e a diminuição da biodiversidade. O nível atual de produção de compostos reativos pelas atividades humanas é de 6 a 8 vezes maior do que o considerado seguro pelos pesquisadores. Em relação à perda da biodiversidade, um aspecto interessante desse problema é que a opinião pública geralmente se concentra na extinção de espécies de forma isolada. O problema, porém, é o processo massivo de extinção de espécies promovido por meio de todas as perturbações da biosfera provocadas pelos seres humanos. E a modificação do funcionamento dos ecossistemas provocados pela perda da biodiversidade poderá provocar alterações importantes em todos os ciclos biogeoquímicos do planeta, como o do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e da água. Muitas vezes, a perda da biodiversidade, a partir de uma visão antropocêntrica e economicista, é relacionada a supostos serviços ambientais que seriam realizados por espécies selvagens e sistemas naturais aos seres humanos. Porém, a questão é que toda a dinâmica da biosfera depende da diversidade da vida. A perda da biodiversidade, portanto, representa uma ameaça à própria espécie humana. Enfim, a taxa de extinção de espécies provocada pelos seres humanos é de 100 a 1000 vezes maior do que a taxa considerada natural a partir de registros fósseis, e 10 a 100 vezes maior do que a taxa que tem sido considerada segura pelos pesquisadores.
Dentre esses problemas que nós vimos, o que de longe tem chamado mais atenção é a mudança climática. Embora nos trabalhos que analisam essa mudança climática, ela sempre seja relacionada com os outros limites do planeta aí que nós vimos. Mas, sem dúvida nenhuma, é a mudança climática que mais tem mobilizado as pessoas, as organizações, os governos ao redor do mundo. E essa tensão que ela tem chamado se manifesta, inclusive, por uma série de eventos internacionais de grande envergadura, principalmente as conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas, que ocorrem desde o início dos anos 90 e que são, inclusive, subsidiadas por um painel internacional sobre mudanças climáticas, composto por pesquisadores de países do mundo inteiro. Mas apesar de todas essas conferências, que reuniu um grande número de países, algumas sendo consideradas um sucesso, outras um fracasso, o que nós observamos aqui nesse gráfico é que as emissões de gases de efeito estufa, elas não cessaram de aumentar desde 1990, exceto ali em 2008, como nós observamos, quando houve uma pequena queda dessas emissões. E isso ocorreu em função da crise econômica. Como nós podemos ver nesse segundo gráfico, que mostra que a emissão de gases de efeito estufa e o produto interno bruto por habitante apresentam uma alta correlação. Como nós vimos nesses dois gráficos, toda essa movimentação em torno da mudança climática, ela tem surtido poucos efeitos sobre a emissão de gases de efeito estufa. Diante dessa inércia, tem surgido algumas propostas que procuram aliar o combate à mudança climática com o crescimento econômico, por meio de massivos investimentos em energias renováveis, isolamento de edificações e outras medidas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Dentre essas propostas, provavelmente as mais ambiciosas sejam da União Europeia, que foi denominada Green Deal, que é um pacto verde, e a do New Green Deal, protagonizada durante a campanha de Bernie Sanders para a presidência dos Estados Unidos. Essas propostas elas representariam assim o lançamento de um capitalismo verde, que seria capaz de conciliar a dinâmica capitalista com a sustentabilidade ecológica. E existem alguns países que têm sido considerados como modelos que apontam para a viabilidade desse capitalismo verde. Dentre esses países, são frequentemente citados a Suécia e a Dinamarca. Então vamos dar uma olhada o que tem ocorrido de fato nesses dois países. No caso da Suécia, nós vemos nesse gráfico que a emissão de dióxido de carbono das atividades desenvolvidas nesse país, ou seja, a emissão gerada pela produção, diminuiu significativamente entre 1990 e 2017. Porém, a emissão de dióxido de carbono gerada pelos produtos consumidos pelos suecos, que incluem produtos de consumo final, equipamentos e insumos importados, diminuiu muito menos. A principal explicação para isso é o expressivo crescimento do PIB por habitante que ocorreu no período, como mostrado no gráfico. No caso da Dinamarca, é interessante destacar que esse país é um dos líderes mundiais na produção de energia eólica, que responde por quase metade do seu abastecimento interno. A meta do país é ter 100% do seu abastecimento de energia
proveniente de fontes renováveis até 2030. Como podemos ver no gráfico, essa política teve efeitos significativos na diminuição da emissão de gases de efeito estufa provocada pela produção, porém, efeitos muito menos pronunciados sobre a emissão medida pelo consumo. Sintetizando os resultados mostrados nos gráficos, vemos nessa tabela que a diminuição da emissão de dióxido de carbono entre 1990 e 2017, baseada na produção, na Suécia foi de 26,8%, enquanto que a diminuição baseada no consumo foi de apenas 7,69% nesse país. Isso pode ser explicado pelo significativo crescimento do PIB por habitante, que foi de 68,3% no período. No caso da Dinamarca, a diminuição da emissão baseada na produção foi de 35,03%, portanto, maior do que na Suécia. Mas a diminuição baseada no consumo, que foi de 7,84%, foi muito semelhante entre os dois países. Isso porque o crescimento do PIB por habitante da Dinamarca, de 79,69%, foi mais do que 11% maior do que na Suécia. Os casos que nós vimos aqui ilustram um fenômeno mais geral, que é o que nós podemos denominar de exportação da insustentabilidade pelos países mais ricos para os mais pobres. Já há várias décadas que as atividades econômicas mais destrutivas e mais poluidoras do ambiente, como a mineração e a indústria pesada, têm sido transferidas para os países mais pobres, sendo que nesses países elas são também realizadas por meio de uma exploração muito maior dos trabalhadores do que nos países ricos. Um exemplo trágico desse fenômeno é o que ocorre em Mariana e Brumadinho, que são cidades do estado de Minas Gerais, onde a produção do ferro é feita em condições inaceitáveis em qualquer país rico, o que causou os maiores desastres ecológicos que o Brasil já conheceu. Mas ainda resta, para os países ricos, o problema dos combustíveis fósseis, que, como fontes de energia que poluem no momento do seu uso, a sua sustentabilidade não pode ser exportada. Então, procura-se resolver esse problema com as energias renováveis, para que os países ricos poderem, mais uma vez, transferir a sua sustentabilidade para os mais pobres, fazendo com que esses produzam os componentes dos equipamentos que exigem mais energia fóssil para sua fabricação. E a observação unilateral da realidade desses países, que são considerados mais sustentáveis, como a Suécia, a Dinamarca, e de algumas cidades também, como Roterdã, na Holanda, tem gerado aí os discursos mais estapafúrdios, que afirmam que esses países estariam já num grau avançado de transição ecológica, que existiriam cidades sustentáveis, mais humanas, ou até mesmo inteligentes, caso aí de reificação típica, mas, na verdade, essa suposta transição ecológica iniciada nesses países e nessas cidades, elas têm, do ponto de vista dos problemas globais da sustentabilidade, um impacto muito mais limitado do que se imagina. O fato é que a diminuição do conteúdo de carbono da economia, ela é muito menor do que a visão unilateral desses países leva a pensar. O que faz que
o PIB por habitante, a atividade econômica, ainda seja o maior determinante dos impactos do ser humano sobre a natureza. Para entender melhor essa questão, vamos ver alguns exemplos de combinação entre o conteúdo de carbono da economia e o produto interno bruto por habitante que seriam necessárias para o cumprimento da meta estabelecida pelo painel internacional sobre mudança climática em 2018. Inicialmente, vamos entender bem o que é esse conteúdo de carbono da economia e qual é a sua relação com o PIB por habitante. Bom, essa relação ela pode ser estabelecida por uma identidade matemática onde a emissão de gases de efeito estufa, medidas em dióxido de carbono equivalente, ela seria idêntica ao conteúdo de carbono da economia, vezes o PIB por habitante, vezes a população. Dessa forma, assim, nós podemos fazer operações matemáticas, né, entre o conteúdo de carbono da economia e o produto interno bruto por habitante. Em relação ao dióxido de carbono equivalente, ele significa que outros gases gerados pelas atividades humanas, como o gás metano e o óxido nitroso, têm o seu efeito estufa convertido ao do dióxido de carbono, somando-se assim a esse na determinação do conteúdo de carbono da economia. Nessa tabela é mostrada a diminuição do conteúdo de carbono da economia mundial em função do crescimento econômico entre 2019 e 2050, necessária para atingir a meta de limitação do aquecimento global da atmosfera em 1,5 graus Celsius, estabelecida pelo Painel Internacional sobre Mudança Climática, a sigla em inglês IPCC, em 2018. Observa-se que, mesmo um crescimento nulo da economia, exigiria uma diminuição do conteúdo de carbono de 4,25% ao ano, o que é quase 5 vezes a taxa de diminuição do conteúdo de carbono de 0,87% ao ano, observada entre 1990 e 2018. E se o PIB por habitante crescer a taxa de 2,84% ao ano, que foi observada entre 1990 e 2018, o conteúdo de carbono da economia deveria diminuir de 6,9% ao ano para que a meta estabelecida pelo painel internacional sobre mudança climática pudesse ser atingida. As taxas de diminuição do conteúdo de carbono da economia que nós vimos na tabela foram calculadas para a economia mundial. O problema é que os países mais pobres, mesmo com uma distribuição igualitária da renda, vão precisar manter taxas elevadas de crescimento econômico durante longos períodos para poder resolver problemas básicos, né, que afetam a sua população, como o acesso adequado à alimentação, à moradia, à saúde e à educação, por exemplo. E isso faz com que os países mais ricos, né, dificilmente eles vão conseguir contribuir efetivamente para atingir essas metas estabelecidas pelo painel internacional sobre mudanças climáticas, sem um significativo decrescimento econômico, né? Uma diminuição da sua economia, o que implica uma diminuição do consumo da sua população. E o que nós falamos aqui sobre os países mais ricos se aplica também às classes privilegiadas, independentemente de onde elas se encontrem no mundo. Segundo dados do Banco Mundial, os 10% das pessoas mais ricas do mundo são responsáveis por 45%
da emissão de gases de efeito estufa, enquanto que os 50% mais pobres são responsáveis por apenas 15% dessa emissão. Bom, agora então nós podemos apontar os limites das sociedades capitalistas para a solução dos problemas relativos à sua sustentabilidade. Esses limites decorrem do fato do crescimento econômico ser uma condição necessária e imprescindível para a acumulação de capital, que é o que determina as condições para a reprodução material das sociedades capitalistas. E esse crescimento econômico, ele não pode se basear em uma expansão do consumo dos mais pobres, pois a acumulação de capital se baseia no consumo das classes que representam uma demanda solvável, como dizem os economistas, ou seja, que tem dinheiro para comprar. Esse crescimento econômico, portanto, muito provavelmente, certamente, vai continuar a provocar o agravamento da mudança climática, assim como vai continuar a pressionar de forma crescente os outros limites do planeta que nós vimos nesse vídeo. Independentemente do voluntarismo e das boas intenções que se expressam frequentemente nos discursos aí sobre a sustentabilidade, especialmente nas organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, que protagonizou o estabelecimento da Agenda 21 em 1992, os Objetivos do Milênio no ano 2000, com poucos resultados perceptíveis. Assim, para concluir, nós podemos afirmar que as dificuldades relativas à nossa sustentabilidade não são apenas de ordem ambiental, mas decorrem principalmente da inadequação do capitalismo para o enfrentamento dos problemas colocados pelas relações entre as sociedades contemporâneas e o seu ambiente. E essa inadequação do capitalismo decorre fundamentalmente das contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais capitalistas, que assumem, nesse início do século XXI, um caráter específico, diferente da forma como elas são entendidas a partir de um certo viés produtivista existente entre muitos marxistas. Mas essas contradições já tinham sido identificadas por Marx e Engels há mais de 170 anos atrás, como evidencia o seguinte trecho. As relações burguesas de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as forças infernais que pôs em movimento com suas palavras mágicas. Marx e Engels, Manifesto Comunista, 1848. Portanto, a superação do capitalismo tem se mostrado uma condição necessária para que nós possamos, todos, de forma digna, viver no antropoceno. No próximo vídeo, nós vamos discutir a alternativa socialista para vivermos no antropoceno. Então, até a próxima!